Para você ligado na Globo, Atlético e Corinthians em Curitiba. É a atração desta noite pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Ricardinho, 23 de Nelson, 10 do William. Na frente, Everton Santos, 7, Clodoaldo, 11. Paulo César Carpegiani, o técnico, ainda não escala como titular o Vampeta, que está no banco de reservas. Escala o Ricardinho. Os dois precisam das vitórias, hein, Mauro e Gil? Exatamente, Kleber, até que conta. Boa noite, o Atlético Paranaense não tem 7 jogadores importantes, entre eles o artilheiro Alex Mineiro. Clodoaldo e uma linha de 4 na defesa, com os dois volantes, aí o Moraday e o Ricardinho. Aí o Wellington fazendo o corte. A tentativa era na bola enfiada pela direita, chegou o André Rocha, desviou, jogou para fora, arremessou, empatando o jogo em casa com o América, que é o lanterna do campeonato. São Paulo amanhã joga com o Juventude, em São Paulo. O Wellington faz o lançamento buscando o William. Toca um pouco mais atrás, Moraday. Chega apertando na marcação Ferreira, Moraday. Estava reclamando disso mesmo. O Marcão deu uma cotovelada no Carlinhos Bala, né? Ele acabou expulsando os dois. Mas além disso, houve de tudo. Escalaria o Vampeta já? Não, eu não sei como está o Vampeta. O problema é esse, né? O Carpegiani deve saber. Né? Exatamente. Vamos ver a jogada do que o William tenta. Ficou no chão, foi uma pancada dura ali Kleber. Com o Rodolfo. Diga, Mauro. O problema do Vampeta é ainda a falta de confiança que o Carpegiani tem em saber se ele aguentaria 90 minutos. Foi elogiado pelo Carpegiani no último treino aí. Eu colocaria o Vampeta em determinadas partidas durante o jogo, meia hora. Ele vai pegando o ritmo do jogo, né? Não ficar só treinando, vai entrar em forma e o jogo é completamente diferente. E aos poucos ver se ele tem condições de ser titular. Mas o Vampeta é um homem importante. Ele está no banco de reservas hoje. O time do Corinthians tem uma falta, foi uma jogada meio estranha ali do Rodolfo, desajeitada, acabou acertando o William. Vai para a cobrança o time do Corinthians, o William e o Wellington na bola, bateu o William direto pro gol, no meio do caminho, desvio do Ney. A bola tá viva dentro da área, sai do gol, deu um soco nela, sem força o Guilherme. Dividiu o William, o Wellington. Corinthians começa atacando o Atlético Paranaense, que tá desajeitado aí na sua defesa. Não conseguiu o André, parece a 5. Com o Paraná, com o Fluminense, com o São Paulo, com o Figueirense e com o Flamengo. E perdeu 4. Palmeiras, Sport Internacional e Náutico. E tá a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? Em Porto Alegre, essa noite contra o Internacional. Ainda há uma distância muito pequena dos times que estão na zona da Libertadores e na zona do rebaixamento. E é sempre assim, né? Todo ano o Campeonato Brasileiro é mais ou menos assim, né? Até essa rodada fica muito embolado. Depois, daqui um tempo, quando começar o segundo turno praticamente, as coisas começam a se definir. Então... pediu uma licença da diretoria do Corinthians, da presidência do Corinthians, 60 dias. Ele e o vice Nézio Cury. No show do intervalo, outras informações com mais detalhes de uma reunião realizada. A defesa do goleiro, o Marcelo, é aquele Marcelo que jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, estava no Madureira, no Campeonato do Rio de Janeiro. É agora atacante do Atlético Paranaense. Ricardinho protege contra a chegada do Ney, ganha um arremesso lateral para o time do Corinthians. Tá roubado. O empate só começa a funcionar no final do campeonato, quando você já está disputando o título e tem uma concorrência ali que você soma, ou aquele que está lutando pelo rebaixamento. Tem 23 pontos, perdeu 6 vezes no campeonato. O Corinthians perdeu só 4. Por incrível que pareça, é melhor perder do que empatar. Ou você perde ou ganha. Dependendo assim com o Vasco. O Vasco perdeu 5 vezes e está lá na zona da Libertadores. Tentou a devolução para o Ferreira, estava esperto ali o Fábio para fazer o corte na zaga do Corinthians. Aí o William. Marcação firme do Valência em cima do William. O Corinthians conseguiu ajeitar com o Edson. Everton Santos, esse passou mal a bola, mas não tinha ninguém do Atlético, então o Ricardinho começa tudo outra vez pela... A história quem tem mais qualidade, evidentemente, né, faz a diferença. Agora o campo parece, João Rocha, sofreu com o frio. Seria isso? Ele tá meio... Em alguns trechos parece que tá meio queimado. Queimado, sim, falhado, né? Fez muito frio em Curitiba nos últimos dias, frio bastante mesmo. Da tarde de hoje para cá que a temperatura começou a se elevar um pouco. Esse lance você acabou de ver. Foi falta? Claro que houve. Também, né? Vamos respeitar um pouquinho. Não é só a carreira de treinador de futebol, como ele é um ex-delegado. Né? Faz tempo. Faz tempo, mas é um desacato à autoridade.
Aí se enrolou com a bola o William. Vem o Atlético, toca para o Ricardinho. Aí dá a dica para o Ricardinho que a boa jogada é dividir, virar o jogo. Aí vem com o Wellington. Aí a bola trabalhada pelo William. Bom o giro de Nelson. Bota na frente. Foi falta. Falta cometida pelo Ferreira em cima do Nelson, a jovem. O Djalma Beltrame me disse antes da partida que estava esperando por mais frio e que se isso acontecesse, ele iria usar uma ou duas meias de nylon. Chegou a me dizer meia de mulher, eu vou botar uma ou duas. Depois eu complemento. Olha o Corinthians aí. Com o Dinelson. Dinelson tentou a jogada, o corte foi... Vai para cima dele na marcação o Rodolfo. Clodoaldo tenta trazer por dentro. O William abriu outra vez a jogada. Outra vez o William. Segurou, escapou do Ferreira. Faz o cruzamento, bola perigosa, Guilherme. Chegou dividindo ali o Clodoaldo na boa na bola. Quer dizer, a meia por baixo do uniforme, por baixo do calção preto, né, amor? Para dar uma esquentadinha, não é isso? É só aquele pedaço pequeno da perna que aparece que ficaria protegido. Ele disse isso porque é favorável também ao uso de uma calça. Vem partindo o time do Atlético. Corte feito de Nelson. Leva o contra-ataque para o time do Corinthians. Por isso que eu digo que giro de futebol tem que só captar, não tem que falar. Porque quando fala uma coisa dessa é um prato cheio. No domingo, o jogo ficou parado aí com uma trombada que parece ter machucado o Dinelson. No domingo vai precisar substituir o Dinelson, o técnico. O Atlético tem sido muito vaiado em alguns jogos aqui na Arena. A campanha de longe, não é nem de longe parecida com o que o torcedor estava acostumado. Aqui na Arena foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Pois é, um aproveitamento só de 43% do Atlético. De 264 jogos, perdeu só 41 na Arena. Hoje, nesse campeonato, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento baixo de 43% na Arena. Entrou Marcelo Oliveira aí com a bola no lugar do Dinelson, que vinha sendo titular do time do Corinthians. Agora volta a ter uma oportunidade. Recebeu aqui pela esquerda. Parece um bom jogador o Marcelo Oliveira. Perdeu essa. Bem marcado pelo Roberto. O time do Atlético, ele... Oséias, Paulo Rink, quer dizer, que foi campeão brasileiro, Alex Mineiro e tudo mais. O Atlético teve uma fase que ele mudava os jogadores e contratava, tipo São Caetano, à altura. E de um tempo para cá não está conseguindo fazer isso, não. Esse ataque Oséias, Paulo Rink foi substituído pelo ataque campeão, né? O Kleber Pereira, que está no Santos, e o Alex Mineiro. Kleberson, o que acontece com... Abriu outra vez para receber o Everton, passa o Ricardinho, protege da chegada do Ney, leva por dentro, conseguiu o toque na bola dentro da área, Clodoaldo, ajeitou, ela sobrou para o William, tem aberto na esquerda o Wellington, tocou na dividida para o Wellington. E aí chegou firme o Danilo para fazer o corte. Que muita gente acha que, por exemplo, numa bola dessa o William podia tentar bater para o gol. Ele ainda passa mais a bola do que tenta concluir para o gol. É um defeito que ele tem. Para o Edson do que para o companheiro Marcelo. O Corinthians domina aqui na direita do ataque do Atlético, esquerda da zaga do Corinthians com o Wellington, lançamento para o William. Isso ele faz muito bem, se mexer, deslocar, recebe, domina, encara a marcação, é dura a marcação do Rodolfo. Aí o Marcelo Oliveira tocando com o Moradei. O Corinthians é uma equipe, se for essa, sem contra... 23. Dinei domina a bola do meio campo. Era para o Corinthians. Bola alta, apesar do Corinthians ter alguns jogadores altos, o Zelão, o Fábio Ferreira tem 1,88 m, o Zelão tem 1,88 m, o Rodolfo, que não é baixinho, tem também 1,93 m. Para a equipe do Atlético, Gil Rocha, Mauro Naves, com vocês, começa o show do intervalo. Deixa eu chegar aqui no artilheiro desse primeiro tempo, Rodolfo. Acho que a equipe estava jogando bem, né? E infelizmente acabamos tomando gol de bola parada. Acho que vai voltar para o segundo tempo, uma pegada a mais e procurar sair para o jogo para ver se a gente consegue fazer os gols. Você sentiu que o time se abateu psicologicamente nos outros jogos quando sofreu o gol? Acho que o time toma o gol, se abate, né? Não pode acontecer. A gente tem que tomar o gol, levantar a cabeça e ir para cima. Vamos ver no segundo tempo se a gente consegue. Ok. Kleber. Pois é, porque é isso mesmo, o Corinthians não estava pior que o Atlético. Se não estava melhor, pior também não estava. Tomou um gol de bola parada. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho para...
Corinthians vive essa situação aí, né? Os tem 6 gols. Edson toca para o Everton. De novo o Edson. A bola escapou. Os resultados dessa noite no campeonato. Aí vem o William tentando a jogada e o corte feito pelo Rodolfo. Botafogo, não é isso? Fez 2 gols no Botafogo. Portanto, o Corinthians tem nesse momento, ao lado do próprio América e do Grêmio, que ainda joga amanhã, o pior ataque do campeonato. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians, tentando melhorar um pouquinho esse ataque. Partiu o William. Caiu o Guilherme, gol! O William do Corinthians. E sai o gol que a torcida do Corinthians tanto esperava, que o próprio William tanto esperava. De longe a falta, ela tocou no chão. Enganou o Guilherme, que a hora que percebeu já tinha ido. Bola pro fundo do gol. O William, camisa 10. Saiu o primeiro do William, saiu o gol de empate do Corinthians. 1 para o Atlético, 1 para o Corinthians. Acho que essa não dá nem discussão, né? Todas as falhas que existem. Primeiro como profissional, né? No Corinthians. 37 jogos pelo Corinthians. Inclusive, ele está caído aqui agora. Pôs 4 jogadores na barreira. Tinha que ter 5 para fechar o lado de lá. A bola passou exatamente onde deveria ter o 5º jogador. E na hora que ele caiu na mesma direção que ele estava. E não é uma bola forte. Não, a bola quicou antes. A bola veio mais... Ó, ele caiu onde ele estava. Ele tinha que ter dado um passo para frente e ter saltado, que ele pegaria a bola na hora que ela quicasse. E não tinha o 5º. E no mínimo dá uma levantadinha de mão quando percebeu que mediu a distância errada para resolver a parada. E goleiro. Cada vez que o jogador se joga, o juiz faz assim um balanço com o braço. Parece um pássaro. O Kleber, e a desconfiança agora da defesa no goleiro? Né? Eles podem começar a funilar. O Corinthians tem que começar a chutar no gol? Tem que começar a chutar no gol e ir pra cima, porque a defesa do Atlético, a tendência é começar a ir pra trás. Vem Zelão. Mas se entra também para o jogo, hein? Aí vem jogando Moradei, tocou com o William. Joga a bola na esquerda para o Wilson. Colocar o ombro a ombro pro zagueiro para complicar ou tentar ganhar a bola, ele não faz. É um jogador que eu não gosto, sinceramente. Olha o William. Boa jogada do William. Passou pelo Valência, trouxe por dentro, cheio de confiança, ele bate! Gol! William do Corinthians! Se esperava, hoje ele faz e faz em dobro. Driblou, limpou, com confiança, pegou na bola de pé direito pro fundo do gol. Vira o jogo o Corinthians, entra no cantinho do goleiro Guilherme. Com pouco mais de 15 minutos, o William, camisa 10. O segundo no jogo, o segundo no campeonato, o segundo como profissional. E o Corinthians vira o jogo. Vira, tá jogando melhor. Bom, você está jogando contra uma equipe que o goleiro tomou um frango de falta e o centroavante não segura a bola, só dá contra-ataque. Os dois extremos assustam os outros jogadores em campo. O William é um jogador que faz a diferença, é o melhor jogador é o melhor jogador em campo, né? Do campo, dos 22, o forte que tinha o Atlético antes, que era contra-ataque, a pressão e a velocidade, não tem nada, tá errando, erra passe demais, não é só nesse jogo. É uma das equipes mais fracas do Atlético nos últimos anos que eu já vi. Pois é, porque não tem aquele clima de arena, né, que sempre teve. Que era o duro de jogar lá, aquela pressão. Não, além do time forte. Né? Fábio Ferreira toca na esquerda para o Marcelo. E aí vem o peso também dos últimos jogos, né? Tá, o Corinthians ganhou os últimos jogos, olha a falta feia aí. Pegada forte em cima do William foi a pegada do colombiano, né? Do Valência. O Kleber.
Cartão amarelo levou pra cartão. Os dois estão se estranhando faz tempo. O Lopes mandou, e não teve muito resultado, né? Mandou o colombiano colar no Williams. Ele fez uma falta fora de lance de jogo. O William reclamou bastante. E eles estão se estranhando desde então, desde antes do gol. Essa falta aí é assintosa, né, Arnaldo? O cartão. Amanhã, depois de Paraíso Tropical, tem as confusões do doce animado lar da grande família. E daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Ele fez muito pouco isso durante todo esse período que ele é titular do Corinthians. Na realidade, ele faz sempre essa jogada, mas ele sempre toca para alguém. Enfia uma bola ou tenta a tabela. Agora que... Jogador, né? Muito bom jogador. E a torcida do Corinthians já tem o seu canto de volta ao estádio. Olha que bela jogada do William. Arrancou bem, o Clodoaldo se mexe. Ele tentou a jogada, agora se empolgou um pouquinho, né? A Deta vale, vai. Tem quantos anos? Tem. Aí o Moradei travou, o Ferreira queria a falta, o juiz faria o gesto de voar nessa bola. Wilson. Que liberdade. Vampeta tá adiado. Não, hoje não vai estrear. Eu não sei se vai estrear. Mas ele disse outro dia que o Vampeta é uma aposta muito dele, que ele confia muito no jogo do Vampeta. Não, eu tô fazendo uma brincadeira, porque deram... Abertura completa desta reunião e da licença pedida pelo presidente Alberto Dualib, pelo vice-presidente Nézio Cury do Corinthians, assume a presidência do Corinthians. Caio ia sobrar a bola para o Felipe, o Zelão se meteu no meio, quase complicou a vida da defesa do Corinthians, ainda deu certo. Aí o William, o autor dos 2 gols do Corinthians. Vai botar na frente o William. Acelera o ritmo, passa pelo Ney. Clodoaldo pela direita, vai o William. Falta nele. O jogador do Atlético, o André, reclama da falta. O William abriu um sorriso porque ele ia tocar mesmo essa bola para o Clodoaldo. Foi falta, Arnaldo? Claro que foi. E o Ney lá no meio do campo entrou de forma violenta. E se o William não pula, podia se machucar. E depois foi empurrado. Cada vez que passa, o William vai pegando mais moral. E pra mim, ele começa a aparecer cada vez mais com o Adílio, sabia? Com quem? Com o Adílio, que jogava no... O técnico do Corinthians. E o Corinthians vai para o campo de ataque com o Edson. Ele, o William e Edson, o escorregão e o arremesso. Diga, Gil. Bola! Ia falhando muito o goleiro Felipe. Aí valeu a sorte, né? Que a bola bateu na trave. Ia ser uma falha monstro do Felipe. Botou a mão na cabeça logo depois. O goleiro tem que ter sorte. Rapaz. O goleiro do Atlético teve azar. O goleiro do Corinthians teve sorte. Foi com a mão mole nessa. Feita pelo Antônio Lopes. Vem a cobrança de falta para o time do Corinthians. O William jogou dentro da área. A própria zaga tirou. O Caio me pareceu ter tirado. O árbitro deu, foi o Caio que desviou e o William vai cobrar. Fez os 2 gols da equipe do Corinthians. Tentou e não conseguiu o Wilson dominar do jeito que queria, mas ganhou o escanteio. Ficou bom para ele. Mais um para o Corinthians. O torcedor do Corinthians agora fica contando o tempo que falta para o jogo terminar, para a equipe se reencontrar com a vitória. Vem a cobrança de escanteio do William, tentou o Wilson. Conseguiu ajeitar essa bola Cadu para o William. E com essas e outras o Corinthians vai ficando com a bola no campo de ataque. Foram 9 escanteios no jogo já. Esse arremesso lateral, o próprio William cobra, joga lá dentro da área. E o 10º escanteio do jogo. Não foi, não? Teve na Arena da Baixada. Cobrança de escanteio. A defesa do Corinthians afasta. O Ney atropela o William e o juiz marca a falta. Globo, a gente se vê por aqui. E tem o Marcelo Oliveira. Então tem o Marcelo Oliveira. Então, você colocando um Vampeta em alguns jogos, né? O Vampeta já está com uma idade mais avançada e né, não tem muita velocidade, mas ele tem a experiência e o toque de bola. Com 2 marcadores e o William na frente, fica interessante o negócio. O jogo da Arena chega a 37 minutos. Olha o William aí, ó. Arranca bem, tem a chance até de fazer o 3º gol. O time do Corinthians consegue tirar, afastar o Netinho. Ele também na lateral.
Pois é, esse rapaz joga muito, né? Só não tem sequência, né? Mas sabe, você sabe que eu não sei se ele não tem sequência ou se não dão sequência? Ah, mas ele se machuca. Ah, mas... Chegou o quadro da FIFA, tem qualidade. É que domingo passado ele pisou na bola, né? Rodolfo, o William chegou nele, Rodolfo girou, tocou. E o último teve exatamente essa tentativa com o O Ratinho. jogador do Corinthians é muita responsabilidade para o William. O Alberto de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta. Mas ele vai fazer 19 anos, fez hoje 2 gols. Hoje em dia, muito mais cedo o jogador tem essa responsabilidade, né? Vou te falar uma coisa. O William nasceu no Corinthians. Qualquer jogador que vai jogar no Corinthians é responsável. 48 minutos, mais um para acabar o jogo. Vai para a cobrança de falta o William. Ele faz o cruzamento para a área e a bola desviada vai para a linha de fundo. Vem escanteio para a área, Cadu para a área. Pode ser o último momento aí para o time do Corinthians. Bateu o William, saiu o Guilherme. Eita. Aí o juiz acaba dando a falta. O goleiro, né? É, a falta no goleiro. Um empate para o Corinthians, o 8º empate. Apita o juiz Djalma Beltrame. Fim de jogo na Arena da Baixada. 2 para o Corinthians, 2 gols do William. 2 para o Atlético, que abriu o placar e conseguiu o empate. Um gol contra do Cadu.